Olha, meus amigos, eu fico aqui pensando como que esse país é um país da conveniência, dos esquemas, das narrativas. Você consegue colocar narrativa até mesmo para provar ou tentar provar o que não tem nenhum embasamento. Não tem nexo. Aí você está falando de quê? Da CPI? Está falando da Covid? Do Centrão? Você está falando de quê? Da vacina fajuta que iam comprar, desistiram de comprar? Da vacina que a oficial custa $5. $5. A oficial. No máximo 10. E que tinha uma empresa vendendo por $3,50, queria uma propina de $1, porque a manchete de hoje é essa. Você tá falando disso, Cardinó? Porque a vacina que eles estavam vendendo era da AstraZeneca, né? Só que a própria AstraZeneca, que é o laboratório, juntamente com a Universidade de Oxford, disse que não vende. Então, como o governo brasileiro, aquele servidor, ia comprar a porcaria da vacina se o governo não vende? Ou seja, a AstraZeneca não vende. Não vende, a não ser na negociação de governo para governo. E era uma empresa privada. Mas você está falando disso? Não! Não estou falando disso não. Eu estou falando da pesquisa que saiu agora, científica. A ciência falando alto. Da Fiocruz sobre os terminais de ônibus. Você mesmo que assiste os nossos programas, vocês que me acompanham, vocês sempre falaram aqui pra gente, inclusive nas nossas redes sociais, quando a gente comenta qualquer coisa, aumentou o caso de Covid, fala, cara, não, e os terminais de ônibus? E os terminais do metrô? E eu tenho que admitir, falei, não é possível você falar em aglomeração, botar a polícia para acabar com festinha, para fechar restaurante, para fechar loja de shopping, quando você tem todo dia aglomeração nos terminais de ônibus e o cidadão, a cidadã tem que enfrentar esta porcaria porque tem que trabalhar, tem que levar o pão de cada dia para casa. E esses desgraçados, esses miseráveis, nunca tomaram providência. Nunca! Chegando ao ponto de aqui em Pernambuco darem mais subsídio às empresas de ônibus. E elas não resolveram a situação. Inclusive pioraram. A situação do transporte coletivo é muito pior hoje no meio da pandemia. Agora, é só Pernambuco? Não! É toda a região metropolitana do Brasil. Tem raríssima exceção por aí, tá? Você vê, a Estação da Luz mesmo em São Paulo, todo dia, as emissoras de televisão mostram aglomeração. Você quer me dizer que aquilo ali não traz uma preocupação sanitária? Mas é isso que os governadores estavam passando. O daqui também. Ilusão, ilusão. No ano de 2013, o então governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, tentou fazer uma licitação para reformular o sistema de transporte coletivo em Pernambuco. Conseguiu? Conseguiu? Não! O governador não conseguiu! E naquela época, Eduardo Campos tinha um apoio de praticamente todos os partidos políticos. Todos os partidos políticos. Ele tinha apoio de ex-governadores como Gustavo Krause, Joaquim Francisco, Roberto Magalhães, até o PT, Humberto Costa, Dilson Peixoto e até o PT. Conseguiu reformular o transporte coletivo? Não! E por que não conseguiu? Porque, meu Deus do céu, ninguém larga o osso. E aí tem aquela história. Fala, mas como é que você sabe daquela história? Não, eu sei daquela história por causa da delação do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro. Porque o transporte coletivo do Rio de Janeiro não é muito diferente daqui, não. A única diferença é que lá todo governador vai pra cadeia. E um foi afastado por corrupção. Qual é o esquema lá do Rio de Janeiro? Propina? Propina. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém.
Você conhece essa história, não? Lá era corrupção. É muito dinheiro. É aquele miudinho, você entrou no ônibus, trem, a caixa registradora acionou, entrou no metrô, a caixa registradora e ele não, dá prejuízo. Dá prejuízo. Dá prejuízo porque o dinheiro certamente está indo pro bolso de alguém. E o seu transporte coletivo uma porcaria. Segundo estudo da Fiocruz, e agora é a ciência oficial, da Fundação Oswaldo Cruz, os terminais de ônibus registraram 48,7% das amostras positivas, seguidos os arredores de hospitais, em 26,8%. A Fiocruz diz que terminal de ônibus tem maior contaminação por coronavírus do que hospital. E aí, você me diz o quê? Quem é que estava falando mentira pra você? Quem é que estava contando lorota pra você e dizendo que terminal de ônibus não transmitia Covid? Vergonha! Vergonha nacional! Vou repetir o número da pesquisa científica da Fiocruz. Nos terminais de ônibus, segundo a pesquisa, 48,7% das amostras positivas. Nem perto de hospital tem amostra positiva como dentro da aglomeração que você enfrenta, meu amigo, minha amiga, todo dia pra ir ganhar o pão de cada dia. Agora 7 e 6. Durma com uma bronca dessa.